Olá, estamos voltando aqui ao segundo bloco do programa TV Câmara Entrevista. Estamos debatendo segurança alimentar. Conosco aqui no estúdio, Rodrigo Magno e Antônio Duarte, professores da Escola Agrícola de Jacareí. Também a repórter da TV Câmara Jacareí, Maiara da Mata. Maiara, faça as honras da abertura do bloco. Então, no último bloco nós estávamos conversando sobre a falta de incentivo a essas pessoas que trabalham no campo, que acabam com isso migrando para a cidade urbana, né? Então, como seria possível, assim, valorizar essas pessoas, incentivá-las a continuar com o trabalho no campo? Falta investimento? O que seria possível para incentivá-las e valorizar o trabalho dessas pessoas? Bom, essa questão da valorização, né? Eu vejo que passa por uma questão da sociedade como um todo, né? Ter esse olhar especial ao campo, né? Acho que nós como ser humano temos essa necessidade, tanto um momento que nós temos de recreação, a gente procura esse contato com o campo, então isso aí é uma coisa nossa do ser humano. E políticas públicas que funcionem, né? Que sejam eficientes no setor, né? Por exemplo, hoje nós vemos a questão do financiamento da parte agrícola para os pequenos e médios agricultores. Cada plano safra que a gente vê mais recursos sendo voltados para a agricultura. Mas como o professor Antônio já comentou, o problema eu não vejo com a questão financeira, eu vejo que o dinheiro que nós temos de investimento seria o suficiente. O problema é como esse dinheiro chega que não chega, né? Vai na ponta. Porque o crédito, o que ele tem que acontecer? Ele tem que chegar no momento certo para o agricultor, né? Esse momento certo é o tempo dele se planejar para conseguir preços melhores, a renda dele no final vai estar em cima disso. Que é a coisa que não acontece. Esse tempo você fala o quê, professor? O senhor está dizendo exatamente o tempo mesmo... O temporal mesmo. De clima. Chuva, tempo de chuva, tempo de plantar. Não, o tempo que eu digo é a questão dos meses mesmo. Por exemplo, o agricultor vai começar, normalmente, espera o início das chuvas para... setembro, outubro, novembro, é uma atividade que ela tem um calendário que está ligado à natureza. Então, o acesso ao crédito dele tem que ser no mês de maio, junho, porque a preparação do solo, a compra de insumos, o que ele vai precisar, junho, julho, é os meses de um melhor preço para ele. Então, esse tempo que eu estou dizendo é nesse sentido. O tempo de ele ter o acesso ao crédito um período antes que ele consiga planejar a sua produção e vai estar relacionado à renda dele. E isso é um fator que não acontece. Então, quando esse crédito está disponível, ele já não tem mais o interesse desse dinheiro, porque ele já comprou o que ele tinha que comprar, às vezes a lavoura já está no campo. Então, esse recurso que ele pega, ele não vai conseguir justificar esse recurso, né? Porque o recurso no crédito não pode ser para pagar uma dívida, mesmo que tenha sido uma dívida voltada para a área de produção, né? E outra questão também dessa questão da melhoria aí, eu vejo como uma questão da industrialização mesmo do produto, né? Tem condição dele não só produzir, mas até chegar na mesa do consumidor, ele passar por um processo de beneficiamento e industrialização, né? Mesmo em micro escala aí, mas é uma forma da gente agregar valor ao produto dele, né? E toda a parte de assistência técnica nossa, né? Que a gente observa todas as prefeituras, hoje em dia, raras as prefeituras que têm hoje extinguiram as secretarias de agricultura, né? As empresas de assistências técnicas estaduais, né? A gente vê uma falência delas no sentido de sucateamento de toda a estrutura, né? Então, tudo isso daí E hoje em dia, a parte do campo tem essa tecnificação também, né? A gente tem um lado bem da cultural de como se produzir, mas tem a tecnificação, a parte de tecnologia que o agricultor tem que estar acompanhando para ele ter um ganho de produtividade nele. E isso consegue com apoio técnico, né? Eu queria fazer um comentário em relação a isso no seguinte sentido. As tecnologias para produzir alimentos, elas evoluíram muito e a informação não chegou no produtor, também tem essa questão. Então, a especialização técnica, o conhecimento, a capacitação técnica, isso, ele precisa ter essa condição. E cada ano que a gente vê que passa é que menos pessoas estão indo para essa área. E isso é extremamente preocupante, porque uma hora dessa vai começar a faltar gente. Eu dou o exemplo aqui do colégio, eu sou professor há alguns anos aí no colégio,
E a região metropolitana do Vale do Paraíba tem aproximadamente 3 milhões de pessoas. O último levantamento do IBGE é que 18% do PIB do Vale do Paraíba, da região metropolitana do Vale do Paraíba, é agronegócio. E ela não é diferente do resto do estado. Se você pegar os dados da região de Ribeirão, os dados da região de Presidente Prudente, porque a gente pode achar que região de Campinas, como são regiões menos industrializadas, tem mais área, mais produção rural do que as áreas mais industrializadas no nosso caso. Então, a média do estado de São Paulo é que 12% do PIB de São Paulo é agronegócio. E desses 12%, algumas regiões têm 18%, outras têm 12%, outras têm 14%, não foge muito. E nós temos já uma escola aqui, já há 70 e tantos anos, que tem liderança no conhecimento disso, né? Formou gerações e gerações no país. Nós temos alunos esparramados pelo país inteiro. Mas a cada ano que passa, então nós somos a única escola agrícola no Vale do Paraíba inteiro, para um universo de 3 milhões de pessoas. Né? E a cada ano que passa, a demanda pelos cursos técnicos da área agrícola tem diminuído. Mesmo, e numa região que tem uma tradição agrícola muito forte, né, e que tem um agronegócio que, apesar de estar muito esparramado, e é diferente do agronegócio do Vale do Paraíba, que ele é extremamente estratificado, então exige ainda mais conhecimento técnico, porque se você vai na região de Campinas, é cana e laranja. Se você vai na região de Ribeirão Preto, é cana. Se você vai em São José do Rio Preto, é gado. Aqui não, aqui a nossa produção agrícola ela é altamente estratificada, então nós temos um pouquinho de cada cadeia. Então isso exige mais ainda especialização técnica, mais conhecimento técnico, mais informação, né? E o agricultor sem informação e sem conhecimento, sem assistência técnica, não consegue mais produzir, né? As sementes estão extremamente melhoradas, os adubos nem se fala, os defensivos, as máquinas, os equipamentos, né? Isso exige muito conhecimento técnico. Então a gente precisa de pessoas para estudar essas tecnologias. A Embrapa brasileira é referência mundial na produção de tecnologia para a agricultura, né? Então nós não estamos falando do negócio aqui que nós desconhecemos. Nós estamos falando do negócio que nós conhecemos e profundamente. Então o país, nós que somos técnicos, domina a tecnologia, mas ela ainda não chega lá. Onde ela multiplicar esse conhecimento. Exatamente. Professor, isso não tem uma questão, à parte a questão econômica, de investimento, existe uma questão ideológica aí, quando o senhor falou que existe todo um fascínio também pela vida na cidade, né? Sair do campo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Egídio Schwad, que é um cara que é referência na questão de permacultura lá no Amazonas, e ele dizia que os filhos dele estudavam na zona rural e iam para a escola e escutavam o professor falando assim, ó, se vocês não estudarem direito, vocês vão ficar aqui na roça, puxando enxada para o resto da vida. E aí, ele foi para a roça, ele fez essa opção de estar lá. Então ele dizia que o problema não é estar na roça puxando enxada, o problema é saber por que você está puxando enxada, ter o conhecimento. Então existe também uma ideologia na nossa sociedade de valorizar a cidade em detrimento do campo, né? Se você pegar o Brasil, o Plano Nacional para Desenvolvimento do país, se você pegar de 50 para cá, não é isso? O Brasil escolheu esse caminho, né, do desenvolvimentismo, da industrialização do país e da urbanização das cidades. Isso, não sei se a sociedade teve tempo de discutir ou debater esse plano, mas foi esse plano que o país defendeu e perseguiu por muitos e muitos anos. Só que isso já aconteceu. Então agora a gente tá, os contrastes que a gente enfrenta ou tem enfrentado agora é o seguinte: como é que a gente mantém toda a estrutura que o país tem, né, todo o caminho que ele escolheu, como é que a gente resolve aí agora os problemas ambientais e os problemas de segurança alimentar? O choque é ter a 7ª economia do mundo, segundo os dados mais recentes aí, e que ainda tem pessoas na região. Vamos pegar São Paulo, que é o estado mais rico da federação, que responde aí, segundo os números, mais de 30% do PIB nacional, que tem uma região, não sei se todo mundo conhece, a região de Registro, né, que é a região lá do sul de São Paulo, sul de São Paulo, Registro, Vale do Ribeira. Vale do Ribeira, que é uma das regiões mais pobres do mundo.
né? E nós não estamos falando de um deserto, nós estamos falando do estado de São Paulo, que é um estado extremamente rico. Né? São Paulo é rico mais do que muitos países da Europa. Então, nós estamos conversando do seguinte, olha, o tema está colocado, a discussão é essa, ó. As pessoas precisam se alimentar e o alimento não chega, não tem, ou elas não têm dinheiro para comprar. E cada dia que passa, tem menos gente para produzir a mesma quantidade de alimentos. Essa conta não fecha, uma hora isso vai dar um problema. E falando específico aqui de Jacareí, vocês percebem uma escassez no número de agricultores? Eles estão migrando para a cidade? Porque, como você disse, Jacareí é uma região propícia para a agricultura, né? Para o plantio, que é em várias áreas. Mas existe agricultores ainda ou eles também estão migrando para a cidade, estão deixando o campo? Eu vejo o seguinte, independente da região ser propícia ou não, porque esse número ele é muito... se você pegar Jacareí e São José, mais da metade do município, me parece que 70%, é zona rural. E teria capacidade de produzir uma grande quantidade de alimentos, mas isso não ocorre. Né? No passado, eu que já estou aqui há alguns anos lidando com esse assunto, no passado isso era mais visível. Né? Talvez de todo mundo que esteja aqui, ou a grande maioria das pessoas, se você perguntasse, alguém aqui conhece um agricultor, dificilmente alguém fala, não, eu conheço. Parece que é um negócio que inexiste, né? Não sei o quê. Vale dono de sítio, né? Exatamente. Não tem um sítio. Né? Não é disso que a gente está falando. Exatamente. Esse é uma questão, né? Não um caso específico de Jacareí, mas ocorre a nível nacional mesmo. Mas tem também já já percebo, conheço algumas pessoas que estão com esse caminho inverso aí também. Para a questão do emprego aqui, que já não é mais aquela pulsação de década 70, 80, 90, né? Algo mais, uma retração, né? E essa questão da pessoa não ter mais esse acesso à alimentação, um alimento cada vez mais caro, né? Aí entra, né, um problema que nós estamos passando agora, que tende a essa questão da segurança ter um agravante, que é as questões climáticas aí, que é algo, né, que está instalado e vem trazendo grandes perdas. Então, o que vem puxando a inflação aos últimos anos aí é a cesta básica, né? O valor de cesta básica que vem sempre puxando. Então, é algo que vai continuar agravando, né? A gente já tem estimativas de o princípio aí, né, de a grandes commodities, por exemplo, o milho, né, vem aumentando mês a mês o valor da saca do milho. Isso acontece com o gado, isso acontece com o leite, que é a base aí da nossa alimentação. Então, eu vejo com muita preocupação, percebo que esse problema a gente tende a aumentar pelo esse acesso da questão da renda. O valor ficando mais caro a comida mesmo. Então, tá joia. Esse foi o segundo bloco do programa TV Câmara Entrevista. Estamos conversando aqui com o Rodrigo Magno e o Antônio Duarte, professores da Escola Agrícola de Jacareí. E o nosso tema é a segurança alimentar. Vamos agora para o intervalo e voltamos com o terceiro e último bloco do programa.